Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea temática só sobre coisas que aconteceram em festas juninas ou nessa época aí junina, né? Coisas sobrenaturais ou menos intrigantes que aconteceram nessa época. A gata tá aqui do meu lado, tá? Se vocês verem um rabinho, uma cabecinha, é a gatinha, a mocinha. Tá bom? Espero que estejam todos bem. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, ok? E não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Então bora para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Oi, mocinha, ela quer deitar no meu colo. Pode. Deita aqui no meu colo. Tá, eu vou chegar, vou falar assim no microfone, porque eu não vou ficar afastada agora, né? Que a gata tá aqui. Deixa ela se ajeitar, gente. Dá um tempo pra gata. Deixa ela se ajeitar. Fica quieta, então. E eu falo assim aqui, ó. Isso, quietinha. Então vamos lá para o primeiro relato. Lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos. E o primeiro é esse. Enterro à meia-noite? Ô, louco, mas já começa com um enterro numa festa junina? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, o meu nome é fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. E esse relato não é meu, é do padrasto da minha mãe. Não é tão assustador, mas eu acho que vale a pena ser contado. Muito obrigada pela atenção desde já, Aninha. Eu sou muito sua fã e do Matheus. Eu que agradeço. A partir daqui, quem conta a história é o padrasto da minha mãe. Então, beleza, é ele contando. Em meados de 1980, era inverno no interior do Ceará, época do festejo de Santo Antônio. Lembrando que dia 13 de junho é dia de Santo Antônio também, tá? Que dia que é dia de São João, falar a verdade mesmo? 20... Ai, gente, agora eu fiquei confusa, eu não sei. A gente escuta falar, festa de São João, mas é dia de São João também, né? Aí eu só lembro do dia de Santo Antônio, desculpa, São João, mas eu preciso saber mesmo, porque se levanta a bandeira, tem os negócios do dia de São João, e agora eu esqueci que dia que é dia de São João. Mas vamos lá, continuando. Então, época de festejo de Santo Antônio, e eu peguei o meu cavalo, encontrei alguns amigos e fomos à missa. E logo depois fomos aproveitar a festa, namorar um pouco e tal. E como tudo começava bem cedo, por volta das 5:30 da tarde ou 6 horas, meia-noite já era bem tarde naquela época. Então eu decidi que já estava na hora de voltar para minha casa. Meus amigos ficaram na casa de alguns dos seus parentes, mas eu não queria incomodar, então decidi voltar sozinho mesmo. Naquela época não tinha perigo. Interior do interior. Eu acho que não devia ter nem 2.000 habitantes por aqui. E no meio do mato, o que poderia me acontecer? No máximo, um bicho poderia me atacar. Mas eu estava sempre pronto com o meu facão na mão. Lora? É isso? Ou Iora? Não sei. A minha égua sempre corajosa. Iora? Não sei. Voltando para o sítio que eu morava, tinha que passar pelos cajueiros. É uma estrada fechada de cajueiro dos dois lados. Era preciso seguir em frente até o campinho, que era um campo de areia onde os meninos jogavam bola. E logo depois do campinho havia o cemitério. Porém, no espaço que havia entre o campinho e o cemitério, a Iora empacou. A égua empacou. Não ia nem para frente nem para trás. Ela empacou e não saía daquele meio nem com espora. E minha mãe sempre falava, quando o cavalo empaca, fia, porque tem assombração ali. Desci do cavalo, tentei ver se tinha alguma coisa nos cascos dela. Ah, tá, é Loura, o nome da égua, Loura. Acho que é isso. Desci do cavalo, tentei ver se tinha alguma coisa nos cascos da loirinha ou outra coisa que tivesse machucado ela, não sei, pois ela não queria mais andar, simples assim. Mas aí, de repente, subiu um frio na minha espinha e eu sabia que aquilo lá não era coisa de Deus, não. Montei no cavalo de novo, fiz o sinal da cruz, abaixei a cabeça e comecei a rezar o credo. Dali, a loura começou a andar.
bem devagar. Quando passamos na frente do cemitério, tinha um bocado de gente lá. Pessoas escuras, com velas nas mãos, como se tivesse acontecendo um enterro. E eles rezavam e choravam e cantavam aquelas músicas de velório. Eu me arrepiei inteiro. Ou era impossível que alguém estivesse fazendo um enterro àquela hora da madrugada. E era mais impossível ainda que alguém naquele interior tivesse falecido e eu não tivesse sabendo, não fiquei sabendo. Com o tanto de gente que morava naquele fim de mundo, todo mundo se conhecia. Se tivesse acontecido algo, é claro que eu ficaria sabendo. Depois que passamos o cemitério, a loura disparou. Nunca vi aquela égua correr tanto, até chegarmos em casa. Quando cheguei, eu nem consegui dormir. Foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Então, meio esquisito, né? Porque geralmente se passa a noite velando a pessoa. E aí, sempre no dia seguinte, ou quando amanhece cedo, sei lá o quê, é feito o enterro. Ninguém vai enterrar alguém, até porque, é ruim de ver, é escuro. Pra quê, né? Vai enterrar alguém de madrugada. Então não faz sentido mesmo. E como ele disse, lugar muito pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Acabou de acontecer ali, alguém morreu ali, fulano morreu. Você vai ficar sabendo. Aí tem todo aquele processo até chegar o momento do enterro, né? E ainda mais naquela década, né, dos anos 80 e tal, a pessoa muitas vezes era velada em casa. Tinha-se ali 24 horas velando a pessoa antes de enterrar e tudo mais, não é? Mais ou menos isso. Então muito estranho mesmo, tá acontecendo um enterro naquele horário. E olha só o animal aí, a égua não querendo andar, porque percebe que tem alguma coisa que não é deste mundo ali. Então, se o seu cavalo der uma empacada, filho, você presta atenção que vem pela frente. Porque se o cavalo não quer ir, minha mãe já dizia, minha avó também falava, o cavalo empacou, filho, pode começar a rezar. E era o credo mesmo que minha avó falava para rezar, reza o credo. Muito interessante. E foi aí, na época de São João, voltando à festa de Santo Antônio, na verdade, festas juninas, né? Próximo relato, criatura sobrenatural, e é uma moça que nos conta. Oi, Ana, me chamo fulana e já tenho um relato enviado pelo meu filho. E nesse relato contarei a você o dia que eu vi uma criatura, que até hoje eu não sei se era um alienígena ou um espírito. Vamos ver. O ano é 1994. Eu tinha 34 anos e tinha saído. Fui à casa de uns amigos meus e lá estávamos bebendo uma caipirinha e rindo até altas horas. Após um certo tempo ali, eu olhei no relógio e vi que já era meia-noite. Logo me lembrei que tinha que levantar às 5 da manhã para trabalhar. Me despedi dos meus amigos e segui o meu caminho até em casa. Bom, como a casa dos meus amigos era relativamente perto da minha, elas não viram problema em eu ir sozinha, apesar de estar um pouco embriagada. Logo quando eu descia o morro para ir para minha casa, decidi cortar caminho pelas vielas, andando mesmo. De repente, escutei barulhos de cascos. Parei e o som parou também. Aí eu continuei andando e o som continuou. Então eu acelerei o passo e aquele som também acelerou. Já indignada com os passos, eu parei e olhei para trás. Foi quando eu vi uma criatura horrenda. Essa criatura tinha 1,5 metro, mais ou menos, de altura. A pele era acinzentada. Sua boca era um risco largo que vinha de orelha a orelha. Seus olhos eram 2 pontos vermelhos e suas unhas roliças, compridas e vermelhas. Logo percebi que aquela criatura não era desse mundo, e em questão de segundos a bebedeira passou e eu corri como se fosse uma maratona. Mesmo correndo a ponto de sentir a perna batendo na bunda, a criatura que apenas andava conseguia mesmo assim estar muito próxima a mim. Ao chegar próximo à minha casa, eu entrei em uma curva e a criatura seguiu adiante, continuando no seu curso de forma reta. Desesperada, eu contei aos meus filhos e aos meus sobrinhos que estavam em casa, na sala.
Eles logo riram, né? E disseram ser efeito da cachaça. Bom, eu ignorei e fui dormir. 4 meses depois, era época de festa junina. Estava eu com a minha barraca em uma quermesse na rua onde eu avistei a criatura. Dia de sábado, festa junina, rua da quermesse lotada. Minhas 2 filhas estavam comigo, quando percebi que eu esqueci a concha para servir o quentão. Aí eu pedi para que as minhas filhas fossem em casa buscar a concha, até porque a nossa casa era na rua de baixo. Percebi passarem as horas e minhas filhas demorando. Então eu pedi a um amigo para que olhasse a minha barraca para eu ir atrás delas. Desci a rua com o coração na mão, já pensando o pior, né? Cheguei em casa e notei que ela estava do mesmo jeito que eu deixei. A casa, eu acho, né? Cheguei em casa e notei que ela estava do mesmo jeito que deixei. Percebi que as minhas filhas não passaram por lá. Ao voltar para minha barraca, estavam lá as 2, pálidas, e me relataram que quando desciam pela viela, viram aquela mesma criatura que me perseguiu naquela outra vez. Logo correram desesperadas e deram a volta na rua inteira, que, aliás, é uma volta muito grande. Disseram que a criatura só parou de persegui-las quando elas dobraram uma rua e a criatura seguiu reto. Até hoje, nenhuma de nós sabe explicar o que era aquela coisa, porém não foi mais avistada até hoje. Ué, ela estava lá nessa época, então. Nesse ano. Gente, por que ela não fazia curva? O bicho não fazia curva? E ela, então, será que ela estava mesmo atrás dessas pessoas ou ela só estava, sei lá, seguindo o caminho reto dela? E aí a gente estava no caminho e falava, ai meu Deus, aí você corria. Uai, que coisa esquisita, mas que bicho estranho. É pequeno, 1,5 metro de altura, não é alto. Unhas grandes e vermelhas. A boca é um risco de orelha. Então tinha orelha, ou não, ou tipo era cabeça assim. Olhos vermelhos, pele acinzentada, é isso? Gente, que bicho esquisito! Alguém mais aí já viu? Ela não fala de onde ela é, né? Não sei. Ah, por isso que ela fala, não sabe se é um alienígena ou um espírito. Talvez nenhum nem outro, talvez. Sei lá, é um ser bem esquisito aí. Vai saber o que, de que, por quê. Se alguém já viu algo parecido, conta pra gente. Sabe por que não fazia curva também? Né? Bom, vamos para o próximo relato. A Brasília e o OVNI. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. O meu nome é Fulana, eu tenho 14 anos. Vim contar um relato que aconteceu com meu pai em São Paulo, quando ele tinha 5 anos. Sim, ele era bem novinho e lembra até hoje disso. Atualmente, o meu pai tem 49 anos. Esse relato se passa em junho de 1979. Olha, essa coletânea aqui é um túnel do tempo, hein? Então, esse relato se passa em junho de 1979. Uai, mas aconteceu que o seu pai tinha assim... Peraí, deixa... Ah, tá, não, é eu que tenho 30... Ah, beleza. Não, tá certo, vamos lá. Agora é o meu pai contando. Pai dela contando aqui. Eu morava em uma cidade no estado de São Paulo. O meu pai foi designado a assumir o posto de sargento em outra cidade, também em São Paulo, a uns 60 quilômetros de distância, uma cidade da outra. Onde nos mudamos... Ah, tá. E nisso nós nos mudamos para um casarão com um quintal enorme, cheio de frutas. Um sonho que toda criança saudável poderia desejar. E nesse casarão aconteciam coisas sobrenaturais, que relatarei em outra oportunidade. Agora vamos ao relato do OVNI. Naquela semana de junho de 1979, havia chovido. Mas naquele dia o tempo estava claro e estávamos na estrada rumo a outra cidade, em uma Brasília branca, da qual me lembro muito bem. Viajava o meu pai com a minha mãe e os meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã, que tinha 10 anos, e o meu irmão, que tinha 11 anos. Ah, tá. Peraí. Viajava então meu pai e minha mãe com os meus 2 irmãos mais velhos, a minha irmã de 10 e o meu irmão de 11. E a minha avó, que veio de São Paulo
também e estava a passeio. Fomos convidados para uma festa junina em uma chácara, provavelmente de algum amigo do meu pai que era da polícia. Estávamos em uma estrada de chão molhado e havia várias poças d'água, provavelmente da chuva que aconteceu no dia anterior. Como havia dito, era uma Brasília. Então os adultos estavam no banco, nos bancos, eu acho, enquanto eu estava no chiqueirinho. Para quem não sabe, é o porta-malas do carro da época, a qual eu tinha visão traseira. Não, peraí. É o seguinte, os adultos iam sentados nos bancos, as crianças no porta-malas. É basicamente isso, só que assim, o porta-malas não era fechado. Então, terminava o último banco traseiro aqui, aí tinha um espaço, assim, aqui atrás, aberto, e a criançada ia tudo lá atrás, olhando pro vidro traseiro do carro, dando tchau pros outros. Se tivesse uma colisão traseira ali, é a morte na certa. Mas ninguém pensava nisso. Anos 70, 80, 90 era assim. E aí eu também já andei, adorava pular pro porta-malas do carro pra ir andando lá atrás. Olha, não tinha noção do perigo. Ninguém tinha, nem os adultos, né? E a gente ia lá no porta-malas do carro, olhando no tchau. E hoje, meu filho, se não tiver na cadeirinha, eu não saio com o carro. Bem preso ainda. Bom, então, continuando. É isso daí, tava lá no porta-malas da Brasília. Então, eu comecei a olhar para o céu e havia uma lua bem clara e o carro estava em movimento. Foi quando eu avistei algo que parecia outra lua. Branco, redondo, mas também como uma nuvem. Não havia vento aquele dia. Nesse momento, o carro começou a falhar e parou. Meu pai não tinha ideia do que era isso. Meu pai não tinha ideia do que era. E nisso, eu estava vendo uma nuvem branca, redonda, acompanhando o carro. Foi quando eu pensei, nossa, que nuvem diferente. Todos de dentro do carro viram, exceto o meu pai, pois ele estava olhando os instrumentos do painel do carro que estava parado, né? Então, esse objeto passou por nós e foi embora. Logo após isso, o carro voltou a funcionar. Chegamos à festa, foi tudo normal e dali uma semana o meu irmão avistou no céu do quintal da nossa vizinha o mesmo objeto. Ana, eu me lembro como se fosse hoje. 6 anos depois, assistindo a um programa de TV, eu vi uma reportagem sobre a Noite dos OVNIs, avistado pela FAB. Então comecei a entender o que era aquilo que eu havia visto e sim, Ana, era um OVNI. Desde aquela época até hoje, acompanho as notícias sobre esse assunto. Podem me chamar de louco, estranho e essas coisas, mas além de mim, com apenas 5 anos na ocasião, a minha família inteira viu. Então não poderia ser a imaginação de uma simples criança. Podem falar que era uma simples nuvem, mas eu tenho certeza que não era, pois era como se aquele OVNI estivesse camuflado. E esse foi o meu relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. É claro que eu acredito que tem muitos relatos de OVNIs meio que se camuflam em nuvens. Tem uma pessoa me contou uma vez que estava na praia, estava no Rio de Janeiro, com tinha umas 10 pessoas ou até mais, várias pessoas jovens assim, jovem fazendo luau, tudo assim na areia ali na praia, se não me engano era finalzinho de tarde, não sei direito, não vou lembrar dos detalhes, eu sei que ela contou que todos avistaram uma grande nuvem vindo de parte do mar, não do mar, né, mas de cima do mar ali, vindo na direção da areia. Era como se fosse uma grande nuvem, só que de repente a nuvem mesmo começou a se desfazer e revelar uma nave com luzes alaranjadas e não sei o que, começou a vir para cima ali em direção à areia. Diz que todo mundo começou a correr. Era a gente entrando pela janela do carro, entrando nos carros, enfiando violão, tudo, e saíram com o carro. A moça que contou, lembra, que disse que foi olhando para trás, o carro saindo, e ela olhando para trás e vendo aquela coisa enorme vindo. Eu falei, eu não acredito que você viu isso. Você jura? Ela falou, então, a gente não conta muito isso, porque sabe que se contar, todo mundo vai falar que vocês estavam viajando, é imaginação, vocês, sei lá, estavam alucinando. Ela falou, não,
Ela falou, lógico, tinha ali as pessoas que estavam ali na sua vibe, né, paz e amor e tal. Ela falou, mas eu mesma não tava. Tinha gente ali que só tomava refrigerante, vamos dizer assim. Ela era adolescente na época e acho que foi por aí também, era a década de 70, 80 que isso aconteceu. Então, mas é que, se não, que eu me lembre, ela falou justamente isso. Era uma grande nuvem que estava em cima do mar e começou a vir de forma até anormal andar, porque a nuvem ela vai assim tal, e aquela nuvem era tipo um bloco de nuvem que começou a vir pra cá de forma anormal, e aí que ela meio que desfez a nuvem, e aí eles viram a nave, não era nem um OVNI, era uma nave. Que legal, já pensou? Então, isso tem mesmo. Aí ele reparou, parecia outra lua, então era um negócio diferente, talvez não estivesse tão alto, porque passou o carro, então a distância, assim, acho que ele conseguiu distinguir, as pessoas viram, e o carro parou, né? Tem toda essa interferência aí, que a gente sabe dos relatos que a gente ouve há muito tempo, os carros que param por conta desses discos voadores, vai saber o quê. Não teve lapso de tempo? Vocês não foram abduzidos, não, né? Não, eles não relatam isso daí, mas é bem interessante. E também aconteceu que, indo ou vindo aqui agora, indo, né, pra festa junina. Ok, vira um OVNI, olha que legal, já pensou? Fala essa época que a gente tá mais assim, fora, nessas festas juninas, quermesse na rua, fogueira, chácaras e tal. Quem sabe dar uma olhadinha pro céu pra ver se a gente vê alguma coisa. E vamos pro próximo relato, o feitor. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Essa história aconteceu com uma tia da minha mãe. Ixi, lá, túnel do tempo de novo. Contarei como se fosse ela. Nas férias de junho... Então agora é a tia da mãe dela contando. Nas férias de junho de 1979, mesmo ano do relato anterior. 79. Foi na mesma época, lá, junho. Bom, nas férias de junho de 79, eu tinha 10 anos de idade. A minha mãe queria passar as festas juninas... queria passar as festas juninas, acho que visitando os parentes que moravam no sertão da Paraíba. Ela, minha irmã e eu saímos em viagem, então, no final da tarde e chegamos nessa cidade por volta da meia-noite. Nosso destino principal era ficar na casa de uma das irmãs da minha mãe, que morava no sítio bem mais distante, e não chegava carro até lá. Nós fomos para a casa de uma prima que morava na pequena cidade. Chegamos e fomos muito bem recebidos, conforme é típico nas cidades de interior, né? Como era de madrugada, tentamos não fazer barulho, mas não teve jeito. A prima foi logo fazer um café, tinha milho cozido, canjica, pamonha e queijo. E depois um longo papo para contar da vida dos parentes que há muito tempo a minha mãe não via. A casa era grande e antiga. Tinha uma grande sala e uns 5 quartos que não tinham portas, só cortinas. Um enorme corredor e no final a cozinha, que tinha uma mesa grande, um tripé cheio de panelas penduradas, potes de barro e um fogão a lenha. Estávamos todos sentados conversando e comendo. Eu, vez por outra, olhava para o corredor e sentia arrepios. Após algum tempo, começaram as acomodações. As camas todas estavam ocupadas, exceto uma que ficava no quartinho bem próximo à cozinha. E minha mãe disse: eu durmo em qualquer lugar, pode tirar a rede, as meninas podem dormir na cama. Aí eu percebi que a dona da casa olhou para uma das filhas e disse: aquela cama é dura, o quarto é úmido, não prefere que arme mais redes? Aí minha mãe foi logo dizendo: tem nada não, minhas meninas não tem besteira não. Estão caindo de sono, a cama dá para elas duas sim. Ixi, vai dormir na cama mesmo. Bem, minha mãe foi dormir perto da sala, a minha irmã fez birra e acabou indo dormir perto da minha mãe,
E eu achei ótimo, pois eu tinha a cama só para mim. Eu nunca havia visto um colchão de capim. O cheiro era estranho, mas estava bem forrado. Mesmo cansada, eu não conseguia relaxar. Olhei em volta, vi umas celas penduradas, umas cordas e uns potes com milho seco e outras coisas mais. De repente, tudo ficou em silêncio e escuro. Só dava para ver um clarão do poste da rua. Quando fechei os olhos, me bateu uma vontade de fazer xixi. Daí naquelas horas, né? Aí eu fui para a sala chamar minha mãe. Passando no corredor, eu vi como se fosse um garoto balançando uma das redes que estava no quarto vizinho. No quarto vizinho mais à frente. Já passando por mais 2 quartos... Eu vi como se fosse um garoto balançando uma das redes que estava no quarto vizinho. Mais à frente, já passando por mais 2 quartos, o garoto já estava segurando a rede que a minha mãe dormia. Não dava para ver nitidamente o rosto dele, mas ele fez sinal de silêncio para que eu não a chamasse. E eu só disse baixinho: "Como que você já está aqui? E onde fica o banheiro?" Ele não falou nada, apenas apontou como se fosse para o quintal. Novamente eu quis chamar minha mãe, que já dormia profundamente, e ele pegou meu braço com a mão muito fria e apertou forte e disse cochichando: "Deixa dormir." Meio que desesperada, me segurando, eu falei: "Eu tenho medo de ir lá fora sozinha." Ele apenas se virou e foi andando em direção à cozinha. Eu vi que ele aumentava de tamanho. A cada passo que ele dava, ele aumentava de tamanho. Eu achei que era devido àquela penumbra, né? Mas ele ficou muito esticado e até meio corcunda, e com braços longos. Eu não parava de olhar aquilo, fiquei paralisada e só senti o xixi descendo. Foi quando minha mãe pulou da rede e disse: "Que foi, menina?" E eu só consegui falar: "Eu tô com medo dele." E minha mãe: "Mas medo dele quem?" E eu só apontava para o corredor. Nisso a prima levantou, viu que eu havia molhado o chão e disse: "O que você viu?" Aí eu contei tudo. Todos ouviram sem questionar. Como todos não conseguiam mais dormir, ficamos na cozinha vendo o dia nascer. A sogra da prima que morava com ela disse assim: "Você viu o feitor? Dizem que ele morou nessa casa. Era um homem que se casou com uma moça que a família escolheu. Ele não tinha sentimentos nenhum por ela. Casou praticamente forçado, porque a moça já tinha passado da idade de arrumar pretendentes e estava encalhada. Os pais fizeram um acordo entre eles e arrumaram o casório. O pai da moça tinha essa casa que já tinha sido da família e deu para eles como presente de casamento. O feitor, como era chamado, era um rapaz que não tinha o juízo meio certo, não, mas era tranquilo. Recebeu esse apelido porque ele fazia tudo o que mandavam, sem reclamar. Eles casaram-se e foram morar na casa. E na primeira semana de casado, ele a matou. Não sabe como. E ficou por muito tempo com o corpo dela na casa, em uma rede, até que o irmão dela, sentindo a ausência, foi visitá-los. Quando chegou lá, viu ele balançando a rede como se estivesse ninando uma criança. Quando viu o cunhado desesperado, o feitor saiu calmamente, entrou no pequeno quarto onde antes era só para guardar as coisas, pegou uma corda e tirou a própria vida. Após o ocorrido, a família largou tudo de lado. A casa ficou abandonada por muito tempo, até que o meu marido fez uma troca com um dos herdeiros. Mudamos umas coisinhas, o padre benzeu, e mesmo assim nós já ouvimos choro de mulher aqui. Já ouvimos muitas vezes também, mas ele não faz nada, não. Não, só matou a mulher, não faz nada, só fica aí crescendo. Gente do céu, nossa, eu não vi a hora de sair daquela casa. Eu não entendo porque ele apareceu para mim. Fiquei assombrada por muito tempo. E esse foi o relato, Ana.
Um beijo pra você, obrigada. Então, era um rapaz realmente que não era certo do juízo. Chamavam ele de feitor porque ele fazia tudo o que mandavam. Ou seja, ele não gostava da moça, mas mandaram casar, ele casou. Mandar fazer tal coisa. Você viu que a menina falou que tinha medo, sei lá, ele tava indo com ela. Então ele fazia as coisas ali, mas e sei lá, não gostava da moça, sei lá o que passa na cabeça, ele aí você vê como não era certo mesmo, né? Tinha um problema sério ali, porque ele fez o que fez com a moça, manteve o corpo ninando e sei lá, se tocou do que fez, mas ao mesmo tempo, e aí a hora que talvez tenha se tocado para não ser pego, né? Foi lá e tirou a vida. E aí ele tava ninando a mulher, ele fica ninando as redes como se fosse a esposa que ele matou. Ai, gente, mas depois nunca mais. Não, eles vencem, ele tá lá ainda. Não faz nada, mas tem que. Tá lá ainda não, isso daí foi em 79, ok? Então não sei mais dessa casa, mas hein? Foi querer passar a festa junina nos parentes, acabou vendo uma assombração aí. E ele crescia. Por que essas assombrações crescem? Tem várias, a gente até contou esses dias aí, né? Ele aparecia como um menino, algo baixo, e depois ele foi crescendo e ficando disforme. Quem souber, me diz aí. Próximo relato. A menina de roupa junina da estrada. É o moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. O relato que vou contar aconteceu comigo em 2015, esse. E eu tinha de 8 para 9 anos. Bom, os meus pais são separados. Eu moro em Goiás com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs. E o meu pai em Mato Grosso, com a esposa. Tudo começou quando fomos visitar o meu pai em Mato Grosso. Eu, minha irmã e minha avó. Na ida da viagem foi tudo tranquilo, porém na volta nem tanto. Estávamos voltando de Mato Grosso para Goiás. Era por volta das 11 horas da noite, por aí. Por estar muito de noite, minha irmã, muito cansada por dirigir o dia inteiro, acabou errando o caminho. Passamos por um trevo em que tínhamos que ter seguido reto, mas a minha irmã acabou virando à direita. Os cachorros. Até a gata tá aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Deve ter outro cachorro passando na calçada, meu Deus. Bom, então minha irmã acabou virando à direita, dando sentido a outra cidade. E por ter muito carro dos 2 lados da estrada, tivemos que seguir até a cidade mais próxima para então fazer o contorno. E é aí que começa o sobrenatural. A estrada era muito escura, com pouca sinalização, deixando tudo mais sombrio. Em um certo momento, vimos uma aparição passando de um lado da estrada para o outro, da esquerda para a direita, muito rápido. Ana, naquela hora, minha avó soltou um "Misericórdia, Senhor!". Ana, pelo farol alto do carro, deu para ver que era uma menina de uns 5 ou 6 anos, com um vestido de festa junina. Eu não vou negar que era muito bonito. E cabelo de Maria Chiquinha. Ana, minha irmã, só pensou em acelerar o carro. E após uns 5 minutos, chegamos na cidade, onde o caminho errado nos levou, né? E por estar muito tarde, decidimos parar para dormir e no dia seguinte seguir viagem cedo. Paramos em um hotel, fizemos aqueles procedimentos básicos e o moço atendente reparou que estávamos com um semblante assustado. E aí ele perguntou por quê. E minha irmã contou o que vimos. Sim! E eu tenho que espirrar. E minha irmã contou o que vimos, e foi aí que descobrimos a história. Ele nos contou que em meados de 2001 tinha uma festa junina muito conhecida na cidade vizinha, o que fazia com que os moradores da cidade em que estávamos fossem para lá para curtir. E na volta dessa festa ocorreu um trágico acidente por volta das 3h30 da manhã, com uma caminhonete C10, gaizeira, daquelas antigas, sabe? Com um casal e uma menina, em que o pai perdeu o controle da caminhonete, capotando e caindo em uma ribanceira, morrendo somente a criança de 5 anos, que estava sem cinto e sem cadeirinha, sendo arremessada para fora do veículo
e que após essa tragédia, pessoas que passavam pelo local relatavam ver o espírito da criança vestida de roupa junina no local do acidente durante a noite. Ficamos assustados, mas pegamos a chave do quarto e fomos dormir. Mas demorou para dormir, pois a imagem daquela criança não saía da nossa cabeça. Acordamos às 6 da manhã, arrumamos as nossas coisas e saímos de viagem de volta para casa. E passando pelo local onde vimos a aparição da menina, vimos então uma cruz com um chapéuzinho daqueles que as meninas usam nas festas juninas, pendurado nessa cruz com uma coroa de flores junto. E intrigados, pois não vimos essa cruz na noite anterior, né? Minha avó, por ser muito católica, pediu para que fizéssemos uma oração para que o espírito daquela menina descansasse em paz e parasse de vagar por esse plano que não pertencia mais a ela. Chegamos no trevo, pegamos o caminho certo e seguimos viagem, voltando para Goiás. E esse foi o relato, Ana. Um beijo para você, obrigada, que triste. Nossa, e aí o espírito da menina ainda na estrada? Realmente precisa dar uma encaminhada, né? Triste. Próximo e último relato envolvendo aí festas juninas é este. O que era aquilo no quarto? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo fulana e o relato se passou com a minha mãe quando ela tinha os seus 11 ou 12 anos. Direto do túnel do tempo, mais uma vez aqui, ó. Em certo dia, no mês de junho, a minha mãe, avós e tios estavam se arrumando para a festa junina da rua em que moravam. A casa deles era naquelas vilas antigas de rua sem saída, sabe? Então, todo ano, todos os vizinhos se reuniam para fazer festinhas comemorativas. Naquele ano, minha mãe diz que estava entrando na época de aborrecente dela. Então, naquela noite, enquanto todos da casa estavam tomando um banho e se arrumando para a festinha, ela estava deitada no sofá vendo o filme. E a minha avó brigando com ela para que ela fosse se arrumar, pois todo mundo já estava praticamente pronto. Minha mãe, então, sugeriu que eles fossem na frente e assim que o filme acabasse, aí ela tomaria banho e aí iria para a festa. E assim foi feito. Acabando o filme, ela desligou a TV e foi para o banheiro. Assim que acabou o banho, foi se arrumar no quarto. Só que antes de chegar no quarto dela e dos meus tios, ela teria que passar na frente do quarto dos meus avós. E assim que ela estava passando, ela viu um ser muito pequenino, sentado em uma cadeira de balanço no canto do quarto. Ela pensou estar vendo coisas e chegou ali mais próximo. E assim que se aproximou, ela viu que se tratava de um homem, muito baixinho, tipo do tamanho de uma criança de 5 ou 6 anos. Ele estava vestido e maquiado como um palhaço e olhava diretamente para ela enquanto balançava na cadeira. Misericórdia, sentar na cadeira de balanço, vestido e pintado de palhaço, pequenininho, balançando, olhando para você. Rapaz, é um chute, chute nada, eu ia correr para fora de casa e não ia voltar nunca mais. Bom, assim que ela ouviu, saiu correndo, gritando e chorando, claro, tanto que a rua toda que estava na festa ouviu e foi correndo para a casa dela ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ela contou o que viu, mas quando foram conferir, já não havia mais nada no quarto. Nem o pequeno palhaço e nem a cadeira de balanço. Ai, não tinha cadeira de balanço no quarto? Uai! Sim, a cadeira de balanço apareceu junto com o ser. Eles nunca tiveram uma cadeira dessas em casa. Eu já ia falar, a cadeira podia ser assombrada, né? E por conta de ninguém, além da minha mãe, ter visto aquilo, não acreditaram nela e diziam que era coisa de criança. E por muito tempo foi assim, até que ela desistiu de dizer que não era coisa de criança, que ela tinha visto mesmo aquilo, o palhaço. Bom, Ana, é isso. Um beijo pra você, obrigada. Mas que será que bicho é esse? Veio junto com a cadeira de balanço. Por que apareceu pra ela? Por que na casa dela? Foi uma única vez? Queria dizer alguma coisa? Queria mostrar alguma coisa? Que é isso, gente? Como é cada assombração que a gente fica tentando achar uma explicação. Por que apareceu? Porque aleatório? Era outra dimensão aparecendo?
Será que a época aí, junho, essa época de frio aí de junho, tem umas assombrações específicas? Não sei. Pessoal, deixem aí as suas opiniões. Digam se já aconteceu algo sobrenatural com vocês nessa época junina, de festas juninas. Conta aí pra gente. Desculpa, mocinha. Ok? Conta aí pra gente. E se for comentar, sempre que seja com respeito, ok? Um grande beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. E até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau!